Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Ai, como vai ser bom amanhã assistir o esporte. O Maurinho dando tique, injuriado, porque tem que ter fair play financeiro. O Corinthians não pode ser campeão com uma dívida dessa. E o time dele que contratou Lucas Paquetá, nossa senhora. O Rizek falou que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje em dia, pelo amor de Deus. Pelo menos foi que eu vi os caras debatendo lá no Cross, lá, meu Deus do céu. Mas vamos lá, galera, falar do Coringão aí. É campeão! Quebrando todas as estatísticas, quebrando as bancas de muita gente nas casas de aposta. Coringão 2, Flamengo 0 no estádio Mané Garrincha. Agora tá explicado porque o Flamengo não aceitou a proposta do Corinthians de deixar o mando de campo no Maracanã, né? Porque ficaria mais fácil para todo mundo, pro próprio Flamengo, que jogaria praticamente em casa, só dava metade da carga de ingresso pro Corinthians, ficava tudo certo. Mas não, vamos para Brasília por quê? Senão esse show que a torcida deu hoje ia ser no Maracanã e os caras iam guardar essa mágoa para sempre no coraçãozinho rubro-negro deles, né? Porque a gente vai falar sobre tudo isso aí, sobre. Vou tocar no assunto sobre as Brabas também, que infelizmente não conseguiram conquistar o topo do mundo aí, perderam a final pro Arsenal. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso daí no vídeo de hoje, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar pelos assuntos mais espinhosos primeiro. Primeiramente queria convidar você aí que tá chegando nesse vídeo aqui, meu humilde canal começando, batemos 1.000 inscritos, obrigado vocês, todos vocês que se inscreveram, eu sei que veio muita gente dos vídeos de melhores momentos, de gols do Corinthians que eu venho fazendo, mas se você puder dar uma moral, assistir esse vídeo aqui, seja bem-vindo a trocar ideia comigo aí sobre o Coringão, beleza? Dá essa boa-vinda pra galera. E vamos lá, vamos começar pelos assuntos mais espinhosos primeiro, né? Aliás, pelo assunto espinhoso primeiro, né? Não o espinhoso, né? Porque tem que ter muito orgulho das meninas do Corinthians pelo que elas fizeram, né? Mas infelizmente o Corinthians não ganhou o título feminino. Eu vou linkar um assunto depois desse, que é o marketing do Corinthians, pelo amor de Deus. Mas as meninas não conseguiram ganhar, perderam a final pro Arsenal aí por 3-2, né? E as meninas batalharam muito, chegaram a estar perderam, se não me engano, por duas oportunidades, né? Foram buscar o placar, mas no final o Arsenal acabou na prorrogação aí conseguindo fazer o 3-2 e ficando com o título do futebol do Mundial aí de futebol feminino, né? Eu, para quem já segue o canal aqui há mais tempo, né, às vezes é difícil tocar nesse tema aí que é meio espinhoso, porque tem um protecionismo grande em cima disso. Parece que é proibido você falar que você não gosta de futebol feminino, e eu tento explicar isso, mas algumas pessoas fazem questão de não entender, eu não posso fazer nada, né? E quando eu falo que eu não gosto, é o seguinte, não é por... O Corinthians eu assisto, maioria, vários jogos da mulherada eu assisto. Então, por quê? Se tiver uma pessoa jogando truco com a camisa do Corinthians, se estiver jogando baralho com a camisa do Corinthians, eu vou torcer. E pra mim, o futebol feminino do Corinthians é mais uma modalidade que tá representando a instituição Corinthians. Eu, como corintiano, torço, óbvio, né? Assisti hoje o jogo até onde deu, que infelizmente é o assunto que eu vou falar depois na parte do marketing do Corinthians. Não deu para assistir o jogo inteiro, mas as meninas estão lá representando o Coringão numa conquista de Mundial. Você acha que eu também não tava ali vibrando, torcendo, assisti o primeiro tempo, mas infelizmente não deu. O que eu falo de não gostar de futebol feminino como um todo é que eu falo que, por exemplo, no masculino, se eu tô de bobeira em casa sem fazer nada, não tem jogo do Coringão, mas tá passando, sei lá, um Botafogo e Cruzeiro. Eu falo, pô, joguinho bom na TV, deixa eu dar uma olhada. Se estiver passando um Botafogo e Cruzeiro feminino, eu não vou me interessar de assistir. É simplesmente isso. Agora tem gente que quer falar que é machismo, que é não sei o que, entendeu? Para, isso aí, essa conversinha comigo não cola. Deixa nos comentários aí pra mim se você pensa igual a mim ou se você acha que é machismo isso aí. Você fala, falar assim, simplesmente que eu não acompanho futebol feminino da mesma forma que eu acompanho masculino. Simples assim, meu Corinthians feminino eu tento sempre que possível assistir todos os jogos. Então aí eu já vou linkar outro assunto, cara. O marketing do Corinthians é uma coisa para ser estudada. Porque é difícil acreditar que o Corinthians não teria poder nos bastidores para fazer isso. Vamos lá que eu vou explicar. Coringão jogando, final do Mundial de Clubes Feminino, 3 da tarde. Final da Supercopa do Brasil Masculina, 5 da tarde. 4 da tarde. Cara, o que custava pro Corinthians chegar na CBF e falar assim: ó, a gente tem uma decisão importantíssima, nossas jogadoras estão jogando lá em Londres a final do Mundial Feminino, a gente queria que a nossa torcida conseguisse assistir os dois jogos. Tem como a final da Supercopa do Brasil ser tipo 1 hora depois, 5 da tarde, 1 horinha, atrasasse a final da Supercopa 1 horinha.
resolvia todos os problemas, a gente conseguia assistir. Tá certo que aí a gente não ia conseguir assistir porque foi pra prorrogação lá, mas assim, o Corinthians ia ter feito a parte dele, ele também não pode pedir, vamos colocar a Supercopa do Brasil 6 da tarde porque pode ser que tenha prorrogação, né? Aí já seria demais, mas fazer o mínimo. Pedir pro jogo ser 5 da tarde, assistíamos o feminino, terminava, né? E assistíamos o masculino. Cadê alguém lá no Corinthians pra fazer isso? Aí vem o segundo item que eu falar do marketing. Final de um mundial de futebol. Corinthians com uma chance enorme ali de exposição da marca e tal. Vai jogar com a terceira camisa, cara? A terceira camisa a gente sabe que geralmente é uma cor que colocam que é totalmente diferente das cores originais do clube. O Corinthians já teve camisa 3 de diversas cores aí, né? Roxa, né? Enfim, laranja, né? Nem sempre é a cor que remete às cores oficiais do clube. Você tem a oportunidade de internacionalizar mais a marca, mostrar, não, o Corinthians é o time com o escudo assim e tal. Tá certo que lá na Inglaterra eles devem conhecer bem por causa do Chelsea, né? Mas tem a oportunidade de mostrar, o escudo do Corinthians é assim, as cores no uniforme do Corinthians oficial é assim e tal. Pelas cores do Arsenal, dava até pro Corinthians jogar com o uniforme 1, mas que jogasse com 2, não tinha tanto problema. E o Coringão vai jogar lá com a terceira camisa, mano. Puta merda. Bom, isso aí é o assunto que tinha pra falar sobre o feminino, né? Vamos falar sobre o jogo de hoje, do masculino, que foi a parte feliz do nosso domingo. Coringão superou todas as expectativas, como eu falei, quebrou várias bancas em casa de aposta aí da galera que foi seca no Flamengo achando. Mas nunca duvidem do Corinthians, isso aí a gente sempre tem que falar, né? E o Coringão, como eu falei anteriormente, cara, a vitória do Corinthians já começou nas arquibancadas. Mais cedo eu ouvi uma postagem de um... Eu tento no meu canal ser um pouco mais light, sabe? Não ficar usando muito esses termos tricas, essas coisas, mas escapa às vezes. Não tem como eu ia falar. Eu vi numa postagem de um mulambo mais cedo. Vou tentar corrigir aqui. Eu vi numa postagem de um flamenguista mais cedo. E o cara lá, todo revoltado. Essa mídia paulista tentando enaltecer o Corinthians, falando que vai vir não sei quantos ônibus aqui pra Brasília, não sei o que. Vocês têm que aprender muito de torcida quando tá falando de Flamengo. Nenhuma torcida... cara, não dá vontade de rir quando você ouve um negócio desse, cara? Cara, a torcida do Corinthians deu um espetáculo do primeiro ao último minuto. Se quando tava 0-0 já tava dando, quando fez 1-0 então, aí perdeu a graça. Porque aí a torcida do Flamengo ficou lá, torcida de teatro. A torcida, a gente fala muito isso da torcida do nosso rival, né? Mas a torcida do Flamengo ficou ali, torcidinha de teatro. O único momento do jogo que os caras vibraram foi quando o Paquetá entrou. A única coisa que os caras comemoraram no jogo inteiro. E a torcida do Corinthians ali o jogo inteiro, mesmo quando tava 0-0, já apoiando. Quando fez 1-0, então, aí a humilhação foi maior ainda. Imagina os caras terem que aceitar isso aí no Maracanã. Como eu falei antes, tá explicado por que não aceitaram a proposta do Corinthians aí, né? De trazer... Não, vocês podem jogar em casa, joga em casa aí, mas a gente quer que o jogo seja aqui no Rio, fica mais fácil pro deslocamento da nossa torcida. Eu acho que eles imaginaram que não, o Flamengo tem bastante torcida em Brasília, vamos por lá mesmo, que talvez o Corinthians não vai nem conseguir encher a parte deles. Eles não conhecem o poder da Fiel, né? E já vou aproveitar aqui para reclamar mais uma coisa sobre o marketing, que é o seguinte... Eu tô meio chato nesse vídeo hoje, né? Tô mais reclamando do que comemorando, sendo que o Coringão acabou de ganhar o título, né? Mas vamos lá. Cara, por que o Corinthians também não reclamou com a CBF? Assim, cara, a gente considera em transmissão, eu não sou do marketing nem nada disso, mas é uma coisa meio óbvia, né? E quando você começa a trabalhar um pouquinho com essa questão de audiovisual, como eu humildemente tô tentando aprender a fazer aqui, você começa a se ligar nessas coisas. O espaço premium da torcida nos estádios é aquele que fica de frente para a câmera, né? É a parte que é mais focalizada o jogo inteiro. Os outros setores do estádio são focalizados em lances pontuais, mas a parte onde mais aparece é ali. O estádio estava dividido meio a meio, beleza, mas por que essa divisão não começou no meio de campo? Certo? Começava aqui no meio de campo, da parte premium ali, dessa parte pra cá, dando a volta e até a metade do outro lado, Corinthians, dessa parte pra cá, dando a volta até o outro lado, Flamengo.
porque essa divisão onde a torcida do Flamengo pegou todo o espaço premium ali e na 90% da transmissão, quando que é o percentual onde é usada a câmera frontal ali, só mostrava a torcida do Flamengo, entendeu? Isso aí é tudo... A gente sabe, né? Que a prioridade que a Globo dá pro Flamengo, que os veículos de transmissão dão pro Flamengo. Mas sorte que mesmo assim, mesmo eles tentando, hoje não teve microfone focado na torcida do Flamengo que desse jeito, né, de querer falar que a torcida dos caras rivaliza com a nossa, porque foi um show de arquibancada da torcida do Corinthians. Não tem igual, cara, não tem igual. Não tem igual. Pode chorar, pode xingar nos comentários aí, eu não tô nem aí, não tem igual a torcida do Corinthians. Bom, vamos falar sobre o jogo agora um pouquinho, que é o seguinte, galera, o Coringão, assim, jogou futebol pra fazer mais do que os 2-0 que foi, né? Muita gente vai falar, o Flamengo tá início de temporada, não sei o que, o Corinthians também tá, o Corinthians disputou a Copa, o Corinthians teve até menos tempo de preparação que o Flamengo, que jogou a final da Copa do Brasil, e, cara, o Coringão, muita gente achava que o Coringão talvez fosse ficar jogando por uma bola, se defendendo, mas o Corinthians jogou muito bem, jogou muita bola e fez por onde conseguiu um placar até maior do que o placar que conseguiu, não é? Porque o Corinthians controlou o jogo inteiro, eu não lembro de defesas difíceis do Hugo, entendeu? A maioria dos lances ali foram ofensivos de perigo. Teve sim alguns momentos do Flamengo, mas se você pegar no contexto geral do jogo, o Corinthians jogou muito bem. E vamos falar da escalação, que é um ponto que eu fiz uma enquete. Se você não segue assim, você pode ter conhecido o meu canal por esses vídeos longos aí. Eu até fiz essa separação, que o canal era um mesmo canal de vídeos longos e vídeos curtos. Eu trouxe os vídeos longos só para esse canal aqui e deixei o outro YouTube lá de vídeos curtos, né? O YouTube Shorts. E também tem Instagram, TikTok, Facebook. Se você... Eu não costumo fazer muito esse convite, que geralmente quem gosta desse formato aqui de vídeo longo não liga muito para vídeo curto. Mas se você gostar desse tipo de formato, fica o convite aí, tá na minha descrição aí no link do perfil aí, você consegue achar todas essas outras redes. E lá eu fiz uma pergunta no TikTok que deu bastante comentário perguntando como que o Corinthians deveria jogar nessa final, né? Porque na minha concepção, o Corinthians deveria reforçar um pouco o meio de campo, né? E não jogar com o Carrilho e o Garro juntos, né? Deveria sacar um dos dois para colocar o André ou o Matheus Pereira. E acabou que o Dorival fez metade disso que eu falei, né? Ele colocou o André como titular, mas não, na minha opinião, lá eu falei lá no vídeo, eu achava que deveria sair o Carrilho, mas ele optou por tirar o Garro e deixar o Carrilho, né? Mas acabou que deu certo também, o Carrilho fez uma ótima partida, então vamos falar da escalação aí, comentando um pouquinho sobre os jogadores. O Corinthians começou com o Hugo no gol, né? Hugo vinha falhando em algumas partidas aí, hoje ele foi seguro, não comprometeu em nada. Mateuzinho na lateral direita, Mateuzinho, eu gosto... o Mateuzinho parece que ele perdeu uma coisa que eu não tava gostando dele, graças a Deus ele perdeu. Ele perdeu aquele negócio de querer ser muito hominho, fazer muita falta violenta sem necessidade e às vezes acabar complicando o Corinthians, sabe? Meio estilo Fagner algumas ocasiões, né? Mas ele continua com a mesma vibração. Pô, as bolas que ele tirava ali, comemorava com a torcida, isso aí eu acho muito fera. Na zaga, o Gustavo Henrique, que fez boa partida também, e o Gabriel Paulista realizando seu sonho de infância aí, o cara até os acréscimos, ele vinha fazendo o gol do título, né? Que o Yuri fez o gol nos acréscimos aí, o 2-0. Mas até os acréscimos, o Gabriel Paulista vinha sendo o marcador do gol do título do Corinthians e acho que ele pode se gabar aí, né, de praticamente falar que fez o gol do título, né? Ele pode contar essa história aí pros netos dele se ele quiser, que o gol do Yuri foi só cerejinha no bolo, mas o gol que deu vantagem pro Corinthians durante a grande parte do jogo aí foi do Gabriel Paulista. E o Bidu na lateral esquerda também, que fez uma partida segura. O Ranieri no meio de campo ali, o Ranieri, eu tô sentindo que ele não tá sendo a melhor fase do Ranieri. Às vezes umas bolas fáceis que você vê assim, vai, Ranieri, só dá aquele passe ali. Ele erra, ele não errou nada que comprometesse hoje, mas ele chegou a errar algumas jogadas bobas ali, alguns passes bobos, beleza? Jogou também com o André no meio de campo ali, cara, o André, meu Deus do céu, cara, o Corinthians
tá criando um monstro. Eu falei que a fisionomia dele lembra a do Pogba, né? Brincando no outro vídeo aí. Cara, mas o André, o Corinthians tá criando um jogador monstruoso, cara. Que moleque. É outro que o Corinthians vai fazer dinheiro aí. Quando o Dorival Júnior veio pro Corinthians, tinha toda aquela incerteza. Ah, mas vai ser o Dorival da seleção que fez aquele trabalho pífio, ou vai ser o Dorival que fez um bom trabalho no Santos? Ele não tinha um trabalho tão assim por clubes, mas teve alguns pontos que se destacaram ali, como o trabalho dele no Santos, no próprio Flamengo. E eu lembro que eu falei assim, cara, uma das coisas que mais me anima no Dorival é que ele tem a fama de saber trabalhar com a base. Ele revela alguns bons jogadores, né? E pra minha surpresa não, né, que eu já tava esperando, mas pra mim a alegria, que é a palavra correta, ele vem comprovando isso, né, achando bons valores aí na base do Corinthians, né? Ele praticamente que efetivou o Breno Bidon ali no meio de campo, agora tá descobrindo esse garoto André aí. Joga muita bola o André. Caramba, provavelmente vai ser um bom caixa pro Corinthians. Infelizmente a gente tem que ter esse pensamento, né? Eu queria poder chegar aqui e falar assim, vai ser um jogador que vai vestir a camisa por muitos anos, ganhar muitos títulos, mas a gente sabe que infelizmente no futebol brasileiro não é assim. Essa jovem promessa aí, o Bidon já tá fazendo hora extra e o André vai ser um que vai começar a entrar na mira aí de clubes europeus logo logo, né? Aí o meio de campo completando com o Brand Bidon, que eu já dei um spoiler sobre ele aí, né? Falando que é uma das, né? O Dorival efetivou ali no meio de campo, vem jogando muita bola, né? Hoje fez mais uma daquelas partidas que a gente pode falar, o Bidon tem aquele biotipo franzino, a gente fala que ele parece um molequinho, mas fez uma partida de gente grande. Hoje, novamente, o Bidon vem cada vez mais se consolidando, fazendo partidas desse tipo. E o Carrilho, que eu até, como eu falei, eu achava que a minha preferência seria pelo Garro, mas o Carrilho não decepcionou. Hoje fez uma boa partida até o momento que ele foi substituído pelo Garro, né? E na frente o Memphis Depay e o Yuri. Cara, pra mim, assim, o Memphis Depay é um caso que ele tem feito valer o dinheiro que está sendo investido nele, apesar de alguns jogos ele não fazer partidas grandiosas. Hoje eu achei que foi uma partida mediana dele, não teve... Teve o gol que ele fez, só que aquele gol que a bola sobra, né, tipo rebatida para ele fazer, não foi um gol, nossa, um mérito, uma jogadaça do Memphis Depay, né, só que aí deram o impedimento, acabaram anulando o gol, até, meu Deus do céu, como é que pode uma instituição como a CBF, né, bilionária, ter um VAR que para de funcionar no meio do segundo tempo, porque pra mim, eu já tava xingando, né, falando que era proteção, quer dizer, vai saber se não é, né, porque proteção da Globo aí pra não mostrar a jogada, mas eu já tava xingando, falando, pô, como é que os caras têm câmera pra tudo e não tem um... Não teve VAR desse lance pra ver se o Yuri Alberto realmente estava impedido, que se ele tava era pouquinha coisa, e depois foram falar que o VAR ficou desativado uma boa parte do segundo tempo, e aí entra aquele protocolo lá, né, que chama os capitães e tal, os treinadores avisam, ó, o VAR não tá funcionando no momento, vai valer a decisão de campo, quando voltar a gente avisa. E nesse período desse gol do Yuri tava sem VAR, foi o argumento que eles, do gol do Memphis, foi o argumento que eles deram, né. Então, assim, o Memphis Depay pra mim fez uma partida de mediana pra baixo ali, mas é inegável que ele teve participação importante nos últimos títulos do Corinthians aí, né? É só pegar. Desde ajudar o Corinthians a sair lá do fundo do poço no ano retrasado, que tava quase rebaixado. Ali, pra mim, foi, digamos, a fase que o Memphis foi mais decisivo ali. Até mais do que em títulos. Óbvio, ele fez gol. Né? Não tô falando que ele não foi decisivo em títulos, tá? Senão daqui a pouco já vai vir gente me cornetar aí. Né, os fã-clubes de jogadores em vez de torcer pro Corinthians. Não tô falando, ele fez gol em final contra o Palmeiras, eu não tô falando que ele fez gol lá contra o Cruzeiro, lá na semifinal da Copa do Brasil, não tô falando que ele não foi decisivo em título, mas falando essa fase final era talvez onde o momento que o Corinthians mais precisava dele e ele mais correspondeu ali nos jogos finais do Brasileirão de 2024. E o Yuri Alberto fazendo companhia com ele no ataque, o Yuri é aquilo, né, cara? A gente nunca vai descobrir se a gente
vai sentir falta dele quando ele for embora ou se a gente fica aliviado, porque tem jogo que dá vontade de que ele vá embora do Corinthians, aí ele chega num jogo, sempre jogo partidas de final, aí ele tá marcando seus golzinhos e fez o gol aí que decretou a vitória do Corinthians, que pra mim já tava decretada, né? Mas o Yuri confirmou aí a vitória, né? Boa, galera, o vídeo eu vou falar rapidinho a questão do lance a lance, porque o vídeo já tá ficando extenso. Eu não tenho o hábito eu não sou o KKK, o vídeo de 1 hora, eu não tenho o hábito de fazer vídeo longo no meu canal, né? Então a gente vai só falar um pouquinho sobre o lance, que eu acho que tem algumas coisas importantes pra falar de VAR e tal, entendeu? Então vamos dar uma passada no lance a lance do jogo aí. Bom, com 1 minuto de jogo, o Coringão já tava mostrando a que vinha, já tava quase marcando o primeiro gol aí com o Yuri Alberto. Com 10 minutos, galera, tipo, nesse intervalo do 1 aos 10 eu não marquei nada, mas o que tava acontecendo que eu resumi pra falar nesses 10 minutos? O Flamengo tava chegando forte, né? E eu já tava começando a reclamar já, porque teve um lance que é inacreditável. Um lance, se eu não me engano, foi do Gonçalo Plata no Breno Bidon. Não teve nenhuma câmera que mostrou o lance. É o que eu falei, é muito esquisito que às vezes parece que alguns lances a favor do Flamengo não tem câmera pra mostrar. Não sei se vocês viram a polêmica que deu aí, diversos influenciadores de vários times, né, inclusive jornalistas famosos, não só a galera que faz vídeo aqui pro YouTube, que tem canal assim igual o meu, falando da questão de quão ridículo foi a Globo mostrando 8 ângulos diferentes, 2, 3 vezes cada ângulo, pra tentar justificar o pênalti que o De Arrascaeta sofreu, se eu não me engano foi contra o São Paulo, né? Inclusive com o Paulo César de Oliveira, que é o consultor de arbitragem deles, falando que não tinha sido pênalti, aí eles mostravam por outro ângulo. Ah lá, Paulo, mas você tem certeza? Olha aí de novo nesse outro ângulo, não dá a impressão que teve um toque? Teve diversos influenciadores falando disso, se vocês viram, deixa pra mim nos comentários aí. E cara, parece que é uma manipulação a favor do Flamengo, sabe? E o lance, o Bidon tomou, tipo assim, beleza, pode ser que não tenha sido nada, mas por que não tem nenhuma câmera pra mostrar se foi ou não, né? E até esse ponto do jogo aí, que eu falei que ia marcar aos 10 minutos, o Flamengo vinha fazendo muita falta, e o juiz só conversando. E, por exemplo, lá no segundo tempo, na primeira falta que o Breno Bidon fez mais feia, ele já chegou amarelando direto. Então, pra mim, nesse critério aí, o juiz já tava deixando a desejar um pouco já. Com 13 minutos foi a primeira chegada realmente perigosa do Flamengo aí, que gerou um escanteio. E na sequência do escanteio eles deram um chute a gol, mas foi no meio do gol ali, o Hugo pegou sem maiores problemas. Com 18 minutos o Breno Bidon deu um chute, mas foi de fora da área, fraco também, não gerou problemas pro goleiro do Flamengo. Com 20 minutos teve uma falta pela esquerda do ataque do Corinthians, que né, ia fazer aquela jogadinha ensaiada, mas o Bidon colocou na área fraquinho ali também, a zaga do Flamengo conseguiu tirar fácil de cabeça. 24 minutos teve uma enfiada linda pro Memphis Depay, mas ele não conseguiu finalizar. Só que na sequência dessa jogada do Depay, a gente acabou ganhando um escanteio. E aí na jogada do escanteio, bola rolada pra trás, depois lançamentinho na área pro Gustavo Henrique, que desviou, e o Gabriel Paulista chegou finalizando, realizando seu sonho de criança de marcar um gol com a camisa do Coringão. Que momento pra realizar esse sonho, Gabriel. Gabriel que... Cara, eu assim, eu não sou muito fã do André Ramalho, não. Então, pra mim, eu tô torcendo. Confesso que tem um pouco de uma torcida pessoal aí pro Gabriel Paulista ganhar essa disputa na zaga e fazer dupla com o Gustavo Henrique. Obviamente, se ele jogar bem também, né? Não tô torcendo só por torcer, tô torcendo se ele jogar bem. Mas Gabriel Paulista faz o gol que coloca o Coringão na frente. Cara, 37 minutos, teve aqueles contra-ataque de almanaque do Corinthians, cara, puta merda. Bidon tocou pro André lançou na frente pro Memphis Depay, mano, sozinho. Lembra do gol que o Yuri Alberto perdeu contra o Santos? Cara, pra mim foi da mesma pegada, mano. Puta, o Memphis não podia ter perdido esse gol. Ele tentou tirar do goleiro, mas era ele e o Rossi ali pra ele escolher chutar rasteiro no canto direito, no outro canto ele tentou dar aquela cavadinha meio tirando do goleiro, buscando o canto alto do goleiro. E o Rossi fez a defesa numa final. Não dá pra perder esse gol, não. Por isso que eu falei que o Memphis não foi aquele Memphis brilhante que a gente espera, não. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, aconteceu o lance fatídico do jogo aí, que eu sei que vai ter muito flamenguista reclamando, mas os caras falaram que apesar de ser uma situação inusitada no futebol, tava na regra. Enquanto o jogo não reinicia, o VAR pode tomar essa decisão. É o que eu falei anteriormente, é inacreditável
que num jogo desse, com transmissão em 500 mil plataformas, só tinha praticamente uma imagem do lance, que provavelmente eles demoraram para achar, né? Não tinha uma imagem imediata ali, mas eles acharam que o Carrascal deu um... Né? Você vê que tem aquele movimento adicional e com a mão fechada para tentar acertar o rosto do Breno Bidon, e expulsou corretamente. Cara, milagres acontecem. O VAR foi contra o Varmengo. Milagre acontece sim, galera, pra você que duvida de milagres. Bom, com 4 minutos o Flamengo, né, precisava buscar reação aí, conseguiu meter uma bola na trave do Hugo. 6 minutos, mais um ataque monstruoso do Corinthians, que o Yuri Alberto demorou pra decidir o que fazer com a bola, a zaga do Flamengo conseguiu chegar tirando. Aí com 14 minutos, o gol anulado do Corinthians que eu falei, cara, não teve VAR, vai ficar, a gente nunca vai saber. Talvez com as câmeras depois, nos programas de esporte, eles vão analisar, tava um pezinho aqui, tava um pezinho ali, mas a gente nunca vai ter aquela imagem oficial do VAR que fala se tava, ou que mostra o veredito da arbitragem se tava impedido ou não, porque o VAR tava desativado nesse momento. É brincadeira, né, galera? Num campeonato com os 2 times de maior torcida do país sendo transmitido para milhões e milhões de pessoas, acontece uma palhaçada dessa. Gosto sempre de olhar minhas colinhas das substituições aí, você sabe que eu sempre olho as substituições. Com 15 minutos entrou o Garro no lugar do Carrilho. O Carrilho hoje fez, sim, uma boa partida, beleza? E depois eu não marquei mais nada, então já pra não parar aqui pra olhar a colinha de novo, já vamos pra outra substituição, que com 32 entrou o Caio César e o Matheus Pereira no lugar do André e do Memphis. Bom, que eu tinha que falar sobre o André e o Memphis, já, né, falei principalmente do André, monstro, menino André, demais. E vamos falar um pouquinho principalmente do Caio César, né, que foi a estreia dele. Cara, gostei do que vi, apesar de poucos minutos, passa a sensação que é um jogador daqueles rabisqueiro, né, que eu gosto de ver jogar, tipo um Edilson Capetinha, digamos assim, sabe? Eu sei que foi muito pouco que a gente viu dele, mas as primeiras jogadas, o jeito que ele já mata a bola tentando driblar o cara, tomara que ele consiga passar essa primeira impressão em mais jogos aí, mas deu uma boa impressão do Caio César na primeira jogada dele. Ah, esqueci que teve mais troca aí, depois com 37 entrou o Charles e o Ramalho no lugar do Bidon, que já tava desgastado e tava com cartão amarelo também, né? E do Gabriel Paulista, que também tava com cartão amarelo e tava sofrendo com cãibras ali também, né? Aí tava falando do Caio César, já entrou, já fez uma jogadaça pela ponta, cruzou pro Yuri, que girou em cima do zagueiro. O Yuri já teve a primeira chance ali de fazer o gol que definiria a partida, mas na hora ele conseguiu girar pra cima do zagueiro, quando chutou, mandou na trave, cara. Ai, meu Deus do céu. E eu tava ficando preocupado, porque tem aquela história lá do quem não faz toma, né? O Flamengo tava se jogando pra cima pra tentar empatar, pra levar pros pênaltis, né? Puta merda, mas o Yuri mandou na trave a bola. E o pior é que aos 48, realmente quase que isso aí se confirma, né? O Paquetá... Segundo o Rizek, a maior contratação do futebol brasileiro, perdeu o gol debaixo da trave, cara. Que insano, velho. Que insano. Me deu até um pouco de remorso de ficar criticando o Yuri às vezes quando ele perde uns gols feitos, porque é do futebol, né, gente? Não tem jeito, no Paquetá aí também. Eu imagino como os flamenguistas devem ter ficado felizes com esse gol que ele perdeu. Ai, caramba. E aí, no final dos acréscimos, lançamento, Yuri toca por cima de Rossi, um chapéu. Vamos dar moral pro Yuri, deu um chapéu mexicano, um sombreiro por cima do Rossi e concluiu de cabeça. O VAR chamou, né, porque deram impedimento pra fazer aquele suspense, mas depois confirmaram o gol do Corinthians e é campeão, porra! Chupa, Flamengo! Tem que respeitar o manto, caramba! Aqui não tem essa de orçamento milionário, não. Chora, Mauro César. Vai lá amanhã nos programas de esporte ficar reclamando aqui. Meu, o Corinthians deve 3 bilhões? Como é que ele pode ser campeão? Como é que ele pode ser campeão? Ah, aqui pra você, Mauro César. Chupa, Coringão é campeão da Supercopa do Brasil. E, cara, assim, deixa pra mim nos comentários aí o que você acha que a gente pode esperar dessa temporada do Corinthians, porque é uma incógnita. O Corinthians já mostrou o que ele pode fazer em Copas,
ganhando a do Brasil ano passado e a Supercopa agora. Os jogos de mata-mata, assim, em Copas que a gente diz, né? O Paulista não é uma Copa, mas que eu quis dizer que o que o Corinthians é capaz de fazer em mata-matas. Será que, por exemplo, a gente pode esperar esse Corinthians de Copas na mais sonhada Copa desse ano, na Copa Libertadores? Será que o Dorival vai conseguir levar a gente longe nessa Copa? Deixa pra mim nos comentários aí o que você acha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, galera. Você que chegou nesse vídeo, convidando mais uma vez a se inscrever e seguir o canal. Aqui é de Coringão para Coringão, tem diversos tipos de conteúdo, não é só esse vídeo de pós-jogo, beleza? Inclusive, eu vou deixar 2 aqui recomendados para você assistir, caso você queira conhecer mais o estilo de conteúdo que eu faço no canal. Ah, para você que já me segue, se não deixou like, hype, esses negócios aí, puta merda, né, meu? Chega a ser sacanagem com o corintiano aqui, né, meu? Pelo amor de Deus, né? E se você é novo, também tem outro jeito de se inscrever, que é clicando no meu desenho aqui, beleza? Aí você não vai perder as próximas resenhas ou qualquer outro tipo de vídeo que eu venha postar, beleza? Valeu, galera! Triste pelas brabas, que infelizmente não chegaram no topo do mundo, mas feliz pelo masculino que conseguiu ganhar do favoritíssimo Flamengo. Forte abraço, vai Corinthians, valeu galera, até o próximo vídeo. É campeão! É campeão! É campeão! Cara, que show da Fiel em Brasília, meu. Puta merda.